Eu sou Aldo Ivan Romero Miranda. Nesta oportunidade, eu vou apresentar a simulação de bacias em bacias não monitoradas, com modelos LSTM treinados em múltiplas bacias. Não? Eu vou fazer um ênfase nos eventos extremos, na bacia de Itacoariantas. Eu dividi a apresentação em 6 partes: uma introdução, os objetivos, a revisão bibliográfica, a área de estudo e os passos a seguir, na metodologia e, finalmente, os resultados preliminares. Eu primeiro quero falar um pouco da motivação. Entre o final de abril e o início do maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou um dos eventos hidrológicos mais severos já registrados aqui no Brasil. Em algumas áreas da porção da bacia de Guaíba, algumas estações pluviométricas registraram precipitação acumulada que ultrapassou os 700 milímetros em apenas 5 dias. Como consequência disso, mais de 15.000 quilômetros quadrados foram inundados. Esse desastre provocou muitas mortes, centenares e milhares de pessoas prejudicadas. Além disso, perjuízos às cidades, às pontes e atividades econômicas. Dentro desse contexto, a bacia de Itacoariantas foi uma das regiões mais atendidas por esse evento. Depois de apresentar os impactos do desastre 2024, eu quero ressaltar um pouco que o problema central de minha pesquisa, neste caso, simular bacias em locais onde não existem observações suficientes. Geralmente, uma bacia ela tem dados de séries meteorológicas, dados de vazão, então nela é possível calibrar e validar um modelo para posterior avaliar seu desempenho a partir dos dados observados. Entretanto, muitas bacias não contêm esta série de dados, o que impossibilita direito a aplicações de modelos convencionais. Na bacia de Itacoariantas existe uma trajetória importante na modelagem. Primeiramente, ela tem modelagem de tipo correlação linear no 2008. Já no 2016 tem alguns modelos aplicados, como são a regressão múltipla, também modelos de tipo distribuído, como são o MGB, na previsão meteorológica. Também no final de 2020 ele tem aplicações de modelos de redes neurais. Então, a laguna principal não é precisamente que a bacia tem falta de modelagem ou falta de monitoramento. A laguna se centra principalmente em avaliar estas novas metodologias de generalização espacial com múltiplas bacias nesta região. É por isso que eu proponho os seguintes objetivos como objetivo geral: avaliar a capacidade de modelos, neste caso modelos LSTM, treinados em múltiplas bacias para simular as bacias em bacias que não são monitoradas. Entre os objetivos específicos, eu vou ser foco precisamente nisso, na generalização espacial, caracterizando que esse problema das simulações de bacias em bacias não monitoradas. Eu vou analisar o desempenho dos modelos na representação de bacias altas e eventos hidrológicos extremos. E, finalmente, eu pretendo comparar, quando houver dados disponíveis, o desempenho dos modelos com outro tipo de produtos hidrológicos de referência lá na bacia. Depois de apresentar a laguna e o que são os objetivos, eu quero definir precisamente exatamente o que significa o problema de PUV. O problema PUV vem da sigla em inglês, que corresponde à predição de bacias não monitoradas. Ela se refere à estimativa de variáveis hidrológicas, neste caso de bacias, em bacias onde os dados observados eles são inexistentes ou insuficientes para validar um modelo. Uma bacia não monitorada, ela não é precisamente uma bacia que não tem estação fluviométrica. Também inclui aí as bacias que têm séries curtas de dados, períodos descontínuos ou dados observados de baixa qualidade. A importância desse problema levou
a Associação Internacional de Ciências Hidrológicas a desenvolver diferentes metodologias, ¿no? Na década de 2003 até 2012. Entre elas, eu vou destacar algumas metodologias que temos, ¿no? A primeira estratégia é a proximidade geográfica. Neste caso, se considera, ¿no? que as bacias mais próximas elas podem apresentar condições hidrológicas semelhantes. Uma segunda estratégia é a similaridade físico-climática. Neste caso, ela não só considera a distância que tem entre as bacias, também são comparadas, né, as características da bacia, como pode ser área de drenagem, relevo, clima, os solos. Mais recentemente, não, o aprendizado máquina passou a oferecer, não, essa alternativa capaz de aprender essas relações não lineares em algumas bacias e transferir os conhecimentos, compartilhar estas informações em outras bacias. Precisamente, não, esta última abordagem, ele estabelece uma conexão direta de um modelo que eu pretendo avaliar, não, que é o modelo LCTM. Para a avaliação dessas metodologias, desses modelos, é preciso uma grande quantidade de dados. Mas aí destaca, não, precisamente isso, as grandes bases de dados hidrológicas, que elas reúnem, não, dados padronizados de centenas e milhares de bacias. Uma dos primeiros conjuntos de dados é precisamente o MOPEX. Ele foi lançado em 1996 nos Estados Unidos. Já posteriormente foi lançado o CAMELS, que ele se consolidou como uma estrutura padronizada, que ela contém séries de dados meteorológicos, como, por exemplo, precipitação, tem evapotranspiração, e também ela se compõe de alguns atributos estáticos das bacias, como, por exemplo, pode ser atributos topográficos, atributos relacionados ao clima, aos solos e à cobertura da terra. Essa estrutura do CAMELS foi posteriormente também adaptada por outros países e regiões, não? Originando diferentes conjuntos para alguns países como Chile, e o que mais destaca, não, no 2020, o CAMELS, que é o Brasil. E mais recentemente foi lançado um banco de dados nomeado Caravan, que ele passou a agrupar todos os conjuntos do CAMELS em um só conjunto de dados, tudo isso com a possibilidade de fazer uma comparação, não, do modelagem em uma escala global. Já abordando um pouco o que é, não, o significado de uma LCTM, ela é uma rede neural de tipo recorrente, projetada precisamente para o aprendizado de sequências temporais, não, capazes de armazenar informações por longos períodos de tempo. Eu classifico ela em dois blocos, não? Um bloco que classifica ela, não, dentro do que é a inteligência artificial, ela se classifica dentro do que é o aprendizado máquina, ou também chamado machine learning. Mais especificamente, ela pertence, né, às redes neurais de tipo recorrente, que é o deep learning, ou aprendizado profundo. Ela, dentro do modelagem hidrológico, ela se classifica como os modelos estáticos ou estatísticos ou estocásticos, não? Porque ele é um modelo orientado diretamente por os dados, não? Ele aprende as relações temporais entre as forçantes meteorológicas, as variáveis meteorológicas e o que é, neste caso, a vazão. É por isso, não, que uma LSTM é adequada para a hidrologia. Ela relaciona principalmente essa dependência temporal, não, dos processos hidrológicos. Seus antecessores são as redes neurais recorrentes, que elas processam, né, estas sequências utilizando informações dos passos anteriores. Ela está composta por um estado oculto. E durante o treinamento, né, a pérdida que existe, não, entre a vazão simulada e a vazão observada, ela vem representada diretamente por um gradiente que vai se propagando por cada uma das sequências, não, da rede. O problema que tem, não, as RNN são precisamente o enfraquecimento do gradiente quando ela é bastante pequena, e ela, ao percorrer por cada um dos módulos, ela chega até quase desaparecer. E quando a gradiente também é maior, ela cresce excessivamente, o que conlleva, não, o problema que é a explosão do gradiente.
Uma LCTM foi desenvolvida precisamente para reduzir esse problema, não? Ela tem umas características importantes, não? Entre elas se destaca o estado célula, os estados internos que tem o modelo e o estado oculto. Elas são controladas por três portões, né? Um portão de entrada, um portão de esquecimento e um portão de saída. Eu não aprofundo muito, não, neste tema da estrutura do modelo, mas eu quero ressaltar, não, as diferenças que existem diretamente entre os modelos LSTM e os modelos hidrológicos de tipo tradicional. Os modelos hidrológicos tradicionales están definidos, ¿no?, por procesos y ecuaciones. Entre elas, algunos procesos nos podemos citar, ¿no?, como a infiltração, evapotranspiração, o armazenamento e a propagação do escoamento. No, durante uma calibração, os parâmetros delas podem não ter um significado dentro do modelo. Por exemplo, quando nós ajustamos um modelo, conseguimos calibrar o coeficiente da capacidade de armazenamento, por exemplo, e ela pode ser interpretada, não, através de tabelas ou através da experiência do próprio modelador. Mas uma LSTM, ela não tem processos, não, definidos. A rede, ela aprende a relação que tem, não, entre as entradas, como a chuva, a temperatura, e faz a relação, não, diretamente com a vazão por meio de ajustes nos pesos, não, em cada um dos estados internos do modelo. Então, a função perda o que faz é calcular, não, o erro que tem entre as vazões e que propaga e ajusta, não, cada um dos parâmetros dentro do modelo. É por isso que, apesar de que os pesos e os vieses podem ser quantificáveis, eles não possuem uma interpretação direta na hidrologia. É por isso que, frequentemente, ela é considerada como um modelo de caixa preta. Já entrando um pouco na delimitação de minha área de estudo, os modelos serão, não, gerados para a bacia de Taquariantas. Ela pertence à bacia hidrográfica de Guaíba. Ela está identificada pelo código G040. Ela abrange aproximadamente 119 municípios e possui uma área de mais de 26 mil quilômetros quadrados. O rio principal da bacia, ela nasce na Serra Geral do Estado. Não, na parte montante é nomeada do Rio das Santas. Após confluência com o Rio Carreiro, ela é nomeada como Rio do Taquariantas. Alguns dos afluentes principais na bacia, não? Numa margem esquerda temos o Rio Tainhas, o Rio Lajeado Grande. Na margem direita temos alguns principais afluentes, como o Rio da Prata, o Rio Carreiro, o Rio Guaporé. Algumas características, não, geomorfológicas da bacia, eu posso citar, não, como as altitudes dela, tendo como mínimos, não, uma altitude de 1 metro até mais de 1.250 metros. Enquanto a declividade, a bacia tem uma declividade média de 18%, que ela se caracteriza, não, como um relevo ondulado. Não? Já no clima, ela é predominante, não? É subtropical úmido. A temperatura média da bacia varia entre os 16 graus e os 20 graus, enquanto a precipitação anual ela apresenta valores em uma faixa de 1.600 a 1.900 milímetros. Dentro do comportamento hidrológico, ela tem dois tipos de comportamentos hidrológicos bem marcados. Nas áreas amontantes, não? Ela está dividida por subbacias menores, com maior declividade, então o tempo de concentração dela é menor, é por isso que o tempo de resposta dela tem uma elevação do nível de ordem de metros por hora. Já após confluência com o Rio Carreiro, ela tem uma predominância de inundações graduais, é porque, então, por isso que a elevação do nível de água está numa ordem de centímetros por hora. Eu quero falar também um pouco dos registros históricos na bacia. Na imagem da esquerda, eu posso mostrar, não, algumas das ocorrências das cheias na bacia no século XIX e no século XVIII também, onde se pode enxergar que
o maior número de ocorrências de cheias na bacia é dado na década de 2000 até o 2010, tendo não, 15, mais de 15 ocorrências nesse ano. Eu capricho um pouco mais. Não? Na imagem direita, você pode observar os níveis de um posto de uma das cidades mais atingidas durante o evento 2024, que são os registros da cidade de Lajado, tendo como registro máximo, não? O maio de 2024, alcançando mais de 33 metros. Também tem outros registros, não? Um ano anterior, no 2023, registros que sobrepassam os 28 metros, assim como registros mais antigos, no maio de 1941 e de abril de 1956. Já entrando na parte da metodologia, eu quero apresentar um diagrama de quais foram os passos que eu segui para planejar ela, né? Primeiramente, filtragem dos dados, depois uma formação dos conjuntos, a configuração do modelo, não? Depois planejar a estratégia experimental e, finalmente, como vai ser feito, não? A avaliação dos modelos. Nos dados de entrada do Camels, nos dados de entrada do modelo, eu adotei só dados disponibilizados pelo Camels. Ele tem dados disponíveis para 897 bacias, distribuídas no longo do território brasileiro. Não, o Camels tem distintos tipos de produtos, não, para séries hidrometeorológicas, entre elas tem os SHIRPs, dados do IMERGE, dados do ERA. Neste caso, eu escolhi o produto de um banco de dados meteorológicos diários em formato grade, não, gerado para o Brasil. Ele contém precipitação, evapotranspiração, temperatura máxima e mínima. Esse foi um projeto, não, da Universidade Federal de Espírito Santo. Ela foi construída a partir de interpolação, não, de dados medidos em terra, não, dados de estações meteorológicas como do INMET ou pluviômetros da ANA. A escolha foi precisamente por essa situação, né, pela coerência de suas variáveis. Enquanto aos atributos estáticos, eu adoto 12 atributos estáticos, selecionados em 4 grupos, não? Em um grupo de topografia, da clima, dos solos e também da cobertura da terra. Não? Como base, se tem inicialmente as 897 bacias do Camels, às quais foram aplicadas 3 critérios de filtragem, né? O primeiro critério de filtragem corresponde direito à área de drenagem. Foram mantidas apenas as bacias que têm uma área igual ou superior aos 1.000 km². Não, isso foi definido porque bacias menores podem apresentar respostas hidrológicas muito rápidas, não? E os picos delas geralmente são em uma escala subdiária. Após esse filtro, foram reduzidas, não, as bacias de 897 a 631 bacias. Já no segundo critério, corresponde direito à cobertura espacial dos dados. Como nós estamos trabalhando com um produto desenvolvido só para o território brasileiro, bacias consideradas transfronteiriças, compartilhadas com outros países, também são excluídas do conjunto de dados. Não? Temos como, por exemplo, bacias do Rio Uruguai, que elas são compartilhadas pela República da Argentina. O último e terceiro filtro foi considerada a influência dos reservatórios. Foi aproveitada, não, nesta situação, um dos atributos que tem o Camels, que é precisamente isso, o grado de regulação, que ele relaciona diretamente a capacidade do reservatório com a vazão média anual da bacia. Não, o indicador do grau de regulação tem como limite o 10%. Bacias que têm um grado de regulação superior aos 10% se consideram que sua vazão, não, é altamente alterada pelos reservatórios. Não? Dentro do filtragem também nós definimos diretamente o período que vai ser analisado. Neste caso, encerramos, que é o período até o 2009. Este critério foi adotado diretamente porque o grau de regulação disponibilizado pelo Camels, ele representa essas condições dos reservatórios somente avaliados até esse ano.
Não? Essa escolha se reforça do seguinte jeito: eu elaborei uns pequenos gráficos de como foi o incremento, não, das entradas em operação de alguns empreendimentos hidroelétricos, neste caso, usinas hidroelétricas e pequenas centrais hidroelétricas, tanto para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Aí se pode ver bem marcado, não, como é o incremento desses empreendimentos na década de 2010, não em diante. Não, antes de formar os conjuntos de treinamento, eu quero definir precisamente isto, não? Os conjuntos de avaliação, eu considero 11 bacias localizadas no sistema de Taquariantas. O primeiro conjunto é denominado, não? Está composto por 8 bacias que pertencem ao CAMELS, e também vai ser avaliados 3 bacias que estão fora do conjunto do CAMELS, que vão ser incorporadas depois. Pois essas bacias correspondem, não, a pontos de interesses, como, por exemplo, a cidade de Estrela, a cidade de Encantado, que são as atingidas, não, frequentemente por eventos extremos. Após definir, não, nesses conjuntos de avaliação, eu formo os primeiros conjuntos de treinamento. O primeiro conjunto de treinamento vai ser, não, bacias mais próximas a nossa bacia alvo, que essa bacia de Taquariantas, foram ordenadas, né, bacias pela distância entre os centroides de cada uma delas com a bacia alvo, neste caso. O incremento se fez de um jeito gradual, primeiro 25 bacias próximas, depois 50, depois 100 bacias mais próximas. Do mesmo jeito, se fez, não, os conjuntos de treinamento pela similaridade, foram utilizados os atributos estáticos das bacias, os 2 atributos definidos, não, inicialmente. Depois foi aplicado, não, a normalização dos dados, e também se acha a distância que existe, não, a distância de Manhattan, que caracteriza diretamente as distâncias que existem entre as características das bacias com a bacia alvo. Neste caso, quanto menores, não, essa distância, maior essa semelhança que se tem com a bacia alvo neste caso. Já agora eu quero entrar um pouco na arquitetura do modelo. Os valores adotados, não, foram definidos em base a outros papers, não, que apresentam modelos executados anteriormente com um treinamento estável, com resultados satisfatórios. Para mim, esses parâmetros constituem uma configuração inicial de meus experimentos. Entre elas, posso destacar alguns parâmetros, como, por exemplo, o comprimento da sequência, que foi definido por 270 dias. Isso significa que para a simulação de vazão em um determinado dia, a rede o que faz é analisar 269 dias anteriores. Outro dos parâmetros adotados também foi as unidades internas do modelo. Neste caso, foi definida por 256. Assim também como o BAT-CIS foi definido por 256, não, mas ela possui outro significado. Ela indica que a rede vai processar 256 sequências em paralelo antes de calcular o erro e atualizar os pesos, né? Também é preciso definir, não, o throughput. Neste caso foi definido por 0,40, que isso representa, não, que o 40% das saídas da LSTM serão desativadas, não, né, temporariamente e aleatoriamente. Esse critério foi adotado precisamente para evitar, não, né, um sobreajuste no modelo. Já falando de alguns outros parâmetros adotados para o treinamento, eu quero fazer ênfase, não, na incorporação dos dados. Para incorporar os 12 atributos estáticos relacionados, né, às características das bacias, é utilizado, não, uma pequena rede neural de 2 camadas, uma camada de 32 neurônios e outra de 64 neurônios. O que faz isso é somente relacionar os 12 atributos estáticos que tem entre si. Já de acordo ao modelo, ele vai depender, não, se esse vector é concatenado, nesse caso em uma LSTM convencional, ele é concatenado.
junto às variáveis meteorológicas em cada um dos passos do tempo. Já num modelo como o EALCTM, que é condicionado por os atributos estáticos, não, esse vector é diretamente incorporado ao que está a porta de entrada, então ele não influi em um dos estados internos do modelo, que é o estado oculto, ele influi diretamente, não, no estado célula do modelo. Também não é preciso definir na arquitetura as funções de perda. Neste caso, a biblioteca me permite, não, inserir dois tipos de métricas para a função perda, neste caso o erro médio quadrático e o erro absoluto, o erro médio absoluto. Neste caso, eu vou aproveitar de usar as duas métricas, não? Cada uma delas tem suas próprias vantagens, cada uma tem suas próprias limitações. No tanto a função de perda como a gradiente e a taxa de aprendizado, elas estão relacionadas diretamente, não, com a optimização do modelo. Neste caso, se utiliza para o modelo um optimizador de tipo Adam, para o qual temos que definir diferentes taxas de aprendizado para diferentes épocas durante o treinamento. O que faz diretamente a taxa de aprendizado é não diminuir o que são as convergências, que por natureza tem uma gradiente. Então, o que faz ela é tornar, não, as atualizações dos pesos mais estáveis e mais adaptativas em cada uma das épocas. É por isso que nas épocas iniciais se tem uma taxa de aprendizado alta, já para épocas finais se considera ajustes mais finos, não, para o modelo. Já entrando na etapa final da metodologia, é preciso separar, não, diretamente o conjunto de dados. Neste caso, a separação se faz do seguinte jeito: o treinamento corresponde aos 60% dos dados. Não? Durante o treinamento, não vão ser ajustados os pesos na rede, 20% para a validação, onde vai ser selecionado, não, a melhor época, e também, não, o que faz, não, na validação é controlar o sobreajuste, e vai ser separado 20% somente para o que é uma avaliação, ele permanecerá diretamente independente. Na primeira etapa, eu pretendo avaliar, não, os conjuntos de proximidade, os conjuntos de similaridade, e o conjunto completo dos dados. Não? O resultado vai permitir avaliar, não, né, se o modelo ele consegue transmitir a capacidade, não, de preditiva adquirida durante um treinamento em períodos futuros que tem, não, de acordo a separação dos conjuntos. E na segunda etapa, é uma etapa totalmente direcionada para o que é a avaliação de bacias não monitoradas. Nessa etapa, de um conjunto completo é separado 8 bacias. As 8 bacias correspondem a bacias de taquariantas. Enquanto aos períodos de separação, eles são mantidos ao igual que na etapa 1. Não? Então, ele o que faz durante esse treinamento vai ser transferir o conhecimento destas 434 bacias e representar esta condição pseudo não monitorada, não, nessas 8 bacias separadas durante esta etapa. Já na etapa 3, vai se fazer uma avaliação completamente independente. Vão ser inseridas novas bacias e novos períodos de avaliação. Neste caso, vão ser avaliadas, não, no período de 2021 até o 2023, considerando, não, alguns dos eventos mais extremos acontecidos nessas datas. Os modelos serão avaliados também em 3 etapas a parte, não? Um desempenho geral das séries simuladas, com métricas gerais como são o Nash, o Kunji, o P-Vias, que eles diretamente não midem o desempenho geral das simulações. O Nash e o Kunji, eles têm um valor ideal de modelação, não? Que o valor ideal é 1. A diferença do P-Vias, que ele identifica as tendências, não, da superestimação e também da subestimação das simulações, tendo como valor de maior concordância valores próximos ao que é 1.
Também vão ser avaliadas as bações altas através da curva de permanência. Vão ser selecionadas bações pertencentes ao que é o porcentil 90, porcentil 95 ou porcentil 99, não? Que eles estão relacionados à probabilidade de não excedência. Então, enquanto maior o porcentil, maior vai ser a bação analisada neste caso. E como outra métrica avaliada vai ser, não, diretamente os eventos das cheias. Vão ser selecionados distintos eventos de cheias no período do teste e vão ser avaliadas 3 tipos de métricas. Uma métrica associada ao pico, ao deslocamento do pico e ao volume, não, diretamente do hidrograma. No final, você vai fazer uma comparação com outros modelos de referência. Neste caso, eu optei diretamente por avaliar com modelos elaborados em uma escala global. Entre eles, eu posso destacar, não, ao Sistema Global de Alerta de Inundações, ao Sistema Global de Previsões de Vazões. Ambos modelos são modelos de tipo distribuído. Aí também se vai fazer uma comparação diretamente com os dados históricos, não, do reanálise e reprevisão de escoamento do Google, que é um modelo baseado em Deep Learning, em aprendizado profundo, exatamente, não, com o nosso mesmo modelo, que é a LSTM. Eu quero apresentar também alguns resultados preliminares. Não? O primeiro resultado preliminar, como se pode observar, é o efeito, não, de um número de épocas durante o treinamento. Não, eu avaliei somente a métrica do Nash. Você pode observar, não, que na primeira época do treinamento temos um Nash bastante baixo, de 0,034. Já na época 30, ela é bastante mais representativa, alcançando uma métrica de 0,83, e já para a época 50, uma métrica de 0,84. Este comportamento indica direito, não, que aumentar o número de épocas precisamente melhora o treinamento. Não? Durante este teste eu também aproveitei, não, para explorar um pouco mais e talvez não adotar direito, não, 50 épocas, mas sim pelo menos 30 épocas durante o treinamento, porque nessa região já o modelo alcança, não, uma região de estabilidade. E também fiz uns pequenos testes, incrementando, não, o número de bacias. Na primeira figura, você pode observar uma bacia treinada com, não, um modelo treinado com uma única bacia, alcançando uma métrica, não, na época de 50, de 0,84, já com um incremento de bacias. A segunda figura mostra, não, um modelo treinado com mais de 70 bacias no estado do Rio Grande do Sul, alcançando já uma métrica de 0,88. Além disso, você pode enxergar, não, um pouco as melhoras que se tem, não, em quanto à magnitude dos picos, se bem eu não analisei direito, não, as métricas específicas, como a magnitude do pico, o deslocamento ou diretamente o volume do hidrograma. Você pode dizer, não, que o incremento do número de bacias precisamente consegue melhorar o treinamento dos modelos, né? Eu também quero apresentar um pouco o meu cronograma, tendo, não, como data final de minha defesa no ano que vem, onde eu já haveria cumprido 2 anos aqui no Brasil, fazendo, não, o mestrado. Isso foi tudo, não, enquanto a minha apresentação. Eu agradeço a todos os que ficaram, não, olhando minha apresentação, a meus amigos do grupo de pesquisa, ao grupo de ecotecnologias, né? E a toda a minha família, meus pais que também estão olhando minha apresentação.